que dia, minha gente. Quantas denúncias, prisões, fatos políticos barra policiais, né? Toda essa confusão do Banco Master, o chefão gangster na cadeia, o cunhado também. Aliás, antigamente tinha uma campanha política, né? Um slogan que dizia o seguinte: cunhado não é parente, Brizola presidente, né? Naquele momento em que Brizola e Jango, cunhados, de vez em quando viviam as turras, mas, enfim, o pessoal trabalhista pregoava isso lá no sul do país. Mas deixando de lado essa história toda, Vocaro preso, seu cunhado Fabiano Zettel também, e algumas histórias do Banco Master respingando agora, vejam só, no deputado, no nobre deputado Nicolas Ferreira, o mais votado no Brasil em 2022. Bom, primeira questão. Nicolas tem razão quando ele alega que ele não sabia de quem era o jatinho que ele usou em 2022 em evento para a campanha do presidente Bolsonaro? Eu acho que tem, sim. Eu acho que tem. É, não é difícil imaginar. Na época, nem mandato parlamentar ele tinha, né? Ele era um iniciante, um neófito em política. Então, claro, nem mandato de deputado, eu quero dizer, tá? Então, talvez ele não tivesse a preocupação de saber de quem era o avião, e mesmo sabendo que a aeronave era de Daniel Vocaro, é óbvio também que naquele momento, né, o banqueiro estava bem longe, né, de ser essa figura central do maior escândalo de corrupção do país, como ele é hoje. Então, eu aceito a argumentação de Nicolas, que realmente ele desconhecia, né, o, o, o fato de que o avião pertencia ao banqueiro e por isso ele não viu nada demais em subir a aeronave, convidado que foi por um pastor amigo. Aí vem uma outra questão. Pastor amigo, como o Nicolas e Vorcaro e Fabiano Zettel, são todos da Igreja da Lagoinha, lá de Belo Horizonte. Impressionante como sai gente complicada dessa igreja. Né? Mas, enfim, todo mundo lá são irmãos de fé, amigos e tal. O pastor convidou o Nicolas subiu enfim, na aeronave e beleza. Mas tem duas questões importantes. A primeira, ao admitir que esse evento chamado Juventude pelo Brasil era um evento de apoio à candidatura Bolsonaro, Nicolas, na verdade, reforça os elos de Daniel Vocaro com o presidente, enfim, com o presidente Bolsonaro. Se não, vejamos. Fabiano Zettel, o cunhado e sócio de Vocaro, foi o maior doador individual das campanhas de Bolsonaro e de Tarcísio. E Valdemar da Costa Neto, o chefão do PL, no programa Canal Livre da TV Bandeirantes, no último domingo, candidamente admitiu o seguinte: não, o Zé deu até mais do que isso lá para o Bolsonaro. 3 milhões ele depositou na conta pessoal do Bolsonaro. O partido foi mais que isso. Vejam, aqui, quem está trazendo de novo essa informação não é alguém, não é um opositor do presidente Bolsonaro. Quem deu essa informação foi o chefão do PL, o presidente do partido de Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, do programa Canal Livre. Então vejam só. Vocaro disponibilizava a aeronave, o seu cunhado depositava milhões de reais na conta do presidente e ainda fazia doações mais substanciosas ainda ao PL. Tudo isso como contribuição à campanha de Bolsonaro. Então, são mais digitais do Banco Master, de Daniel Vocaro, que ficam próximas da campanha do presidente Bolsonaro. Isso está mais do que óbvio. E outra coisa, Zettel também deu lá uns trocados aí, pelo menos 2 milhões de reais, para a campanha de Tarcísio de Freitas. É bom que não se esqueça isso. Agora, voltando então a Nicolas.
Nicolas admite, então, que o avião, né, foi ocupado por pessoas que foram para o evento lá, o tal do Juventude pelo Brasil, em apoio ao presidente Bolsonaro. Ou seja, um avião usado em favor da campanha de Bolsonaro. Nicolas admite isso. Também não é fofoca, não é futrica. O próprio deputado federal, um bolsonarista, né, de grande repercussão, né, talvez hoje a principal liderança da direita brasileira, dentre todas aquelas que não têm o sobrenome Bolsonaro. Acho que enxergo hoje Nicolas assim. Então, Nicolas está admitindo que Vorcaro doou o avião para ser usado na campanha de Bolsonaro. Valdemar admite que Fabiano Zettel, o cunhado de Vorcaro, doou um dinheirão para a campanha de Bolsonaro. Então, vejam só, se late tem pelo e tem rabo, eu acho que é cachorro, né? Não deve ser elefante. Agora, vamos à questão das simetrias. Então, deputados governistas gostariam que Nicolas Ferreira também fosse ouvido aí pela CPMI do INSS. E o que fez o presidente da comissão, o senador mineiro, Carlos Viana, disse que não tem cabimento, porque não há nenhum fato que relacione Nicolas Ferreira a qualquer irregularidade ou crime. E é verdade, eu estou com ele. Ele tem razão em relação a isso. Mas aí tem um outro problema. Vejam só. Ele aprovou a convocação de Lulinha. Por quê? Por supostos vínculos com o careca do INSS. Ora, há alguma comprovação de alguma associação criminosa entre Lulinha e o careca do INSS? Que eu saiba, por enquanto, não. Há aí uma história que Lulinha teria admitido para alguns amigos que viajou até a Espanha com as suas despesas, com a sua passagem e hospedagem pagas pelo careca do INSS, porque foram lá atrás de um negócio, de uma história lá, foram visitar uma empresa fabricante de cannabis medicinal, coisa que o careca do INSS teria interesse em trazer aqui para o Brasil. Ora, naquele momento, o careca do INSS também não era um criminoso comprovadamente dele, né, prejudicial por exemplo, aos velhinhos que foram saqueados, roubados desse escândalo do INSS. Até então não sabia que ele era assim um quadrilheiro, um bandido. Então, e até onde se sabe, até o que teria sido admitido pelo Lulinha, e veja, eu estou colocando no condicional porque não há nenhuma informação oficial que tenha partido dele confirmando isso. O que se sabe, então, ele ganhou uma viagem de alguém com quem ele tinha relações para fazer um trabalho, esse trabalho. Da mesma forma que Nicolas ganhou uma carona no avião de um gangster, mas naquele momento não havia qualquer tipo de denúncia contra o gangster. Então, da mesma forma que eu aceito a justificativa de Nicolas de que ele não sabia quem era exatamente Daniel Vorcaro e todos os seus delitos cometidos, é possível também, né, a gente, simetricamente, conceder o mesmo benefício da dúvida a Lulinha. Ou seja, naquele momento, ainda não havia sido desvendada a trama que incriminou esse careca do INSS. Naquele momento, em tese, ele era um deputado idôneo. Então, minha gente, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Eu acho que há sim a necessidade de se investigar tudo. Há também, e o direito ele contempla isso, há sim que se atribuir o benefício da dúvida a quem é acusado. Então, eu acho que o que vale para um, vale para o outro. Tá bom, galera?
Bom, e vou pedir para vocês, claro, curtirem, deem os seus likes, os seus joinhas, comentem também no chat, né? Mande suas mensagens e me siga nas outras redes sociais, Instagram e Facebook no Fábio Piperno, no Twitter apenas @Piperno e no TikTok F Piperno. Tá bom então, galera? Hasta la vista.